Boa noite, irmãos. Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcos Daniel, sou membro dessa amada igreja e é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês para poder louvar, para poder bendizer e para poder honrar o nome do nosso Deus. Nós temos passado momentos muito difíceis em nossas vidas, todos nós. Essa pandemia pegou a gente de surpresa, muitas pessoas têm passado por perdas, sofrimentos, mas temos momentos também bastante legais, momentos em que a gente pode, com certeza, adorar o nosso Deus pelas maravilhas que Ele tem feito para todos nós. E nessa semana especial, irmãos, eu queria compartilhar com vocês, porque nós tivemos um momento que é muito especial para a minha família, que é os 15 anos da nossa filha Rebeca. Rebeca, nessa semana, fez 15 anos, e aquelas pessoas que conhecem a Rebeca sabem um pouco de toda a história que ela passou durante esses 15 anos. Sabe que foram momentos difíceis, momentos que nós tivemos lutas, momentos que nós tivemos Deus sempre ao nosso lado, momentos assim que muitas vezes a gente pensava em até desistir, mas Deus sempre esteve firme conosco. Tá? E hoje eu gostaria de compartilhar com todos vocês que não conhecem a história da Rebeca, essa história de vida. Tá? E eu queria, antes de mais nada, chamarmos para que a gente possa estarmos lendo a palavra de Deus que se encontra em Salmos 37, número 5, versículo 5, né? Que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Esse versículo eu sempre utilizo em todos os aniversários da Rebeca, porque ele fala muito para a gente. Ele fala de fé, ele fala de confiança em Deus, ele fala de um Deus que sempre está pronto a ajudar os teus servos, ele fala de um Deus que supre as nossas necessidades, enfim, ele fala de um Deus completo, um Deus que a gente pode confiar em todos os momentos. Então eu gostaria de poder compartilhar hoje com vocês a história da Rebeca. Mas antes de entrarmos na história da Rebeca, é interessante que a gente vá um pouco antes, lá no passado, eu vou contar um pouco da experiência da minha infância. Como que eu realmente me direcionei nos caminhos do Senhor. Isso é importante para que a gente possa ter uma visão até chegarmos à história da Rebeca. Bom, irmãos, eu sempre fui de uma família de pessoas crentes, né? Meus pais eram crentes da Igreja Batista e desde pequeno eu fui trilhando e caminhando no caminho de Deus na igreja. É claro que muitas vezes a gente vai na igreja ou porque gosta daquilo que é compartilhado, histórias, né? Como criança a gente gosta de ir ouvir histórias que são compartilhadas com a gente, mas o fato é que aos 10 anos eu me batizei. Mesmo batizando aos 10 anos, eu nunca tive, vamos dizer assim, aquele encontro marcante com Deus. Quando eu completei 12 anos, eu tive uma experiência marcante com Deus. E isso foi que direcionou toda a minha vida na igreja, né? Eu estava voltando da escola bíblica dominical, no dia de domingo, e lá na minha casa tinha um pé de cajá muito grande. E nesse dia, eu verifiquei que tinha um cajá muito bonito e gracioso e que eu queria que meu pai vendesse esse cajá para que a gente pudesse ir no aniversário de um primo meu que morava em outro município. Só que meu pai, naquela época, não tinha dinheiro para pagar a passagem, então eu queria que aquele cajá, conseguir aquele cajá para poder vender e para conseguir esse dinheiro para poder pagar a passagem minha, da minha família, do meu pai, minha mãe e das minhas irmãs. Só que o cajá estava do lado da casa do vizinho. E a coisa muito difícil era eu conseguir aquele cajá. Então, nesse momento, lembrando daquilo que eu tinha aprendido na escola dominical, eu fui e orei a Deus pedindo para que eu conseguisse que aquele cajá fosse meu. Só que a dificuldade, tinha as várias dificuldades. Estava na casa do vizinho tinha um cachorro, era tudo contra. Mesmo assim, eu orei a Deus e peguei uma pedra e taquei no cajá. Irmãos, por incrível que pareça, eu acertei no cajá, o cajá balançou, mas não caiu. E como qualquer criança, você olha, fica desiludido, desanimado. Eu dei as costas e estava saindo. Nisso que eu estava saindo, o cajá caiu em cima de um pé de planta da minha mãe. E
quando eu olhei para trás, estava lá, aquele cajá lindo e maravilhoso, ao meu dispor, eu peguei e aquilo ali foi que fez toda a diferença na minha vida. Mas o que mais intrigou é como é que o cajá que estava do lado da casa do vizinho caiu exatamente na minha casa. Quando eu acertei o cajá balançou e depois, quando eu estava saindo, o cajá caiu, ele caiu exatamente em cima de um tronco e esse tronco fez com que o cajá caísse na minha casa. Então essa foi a experiência de vida, né, com Deus que mudou toda a minha vida. Tá? A partir daí eu fui na igreja com muito mais frequência, me enturmei muito mais com as pessoas e a partir daí eu tive uma vida muito mais próxima de Deus e do conhecimento daquilo que Deus tinha para a minha vida. Bom, isso aí só foi uma parte para vocês entenderem também como é que eu me tornei crente e foi nessa experiência. Bom, desde essa minha transformação, né, que eu tive dessa experiência com Deus, eu passei a atuar também na igreja, fui durante um tempo tesoureiro, fui professor de escola dominical, participei de várias comissões e foi dentro da igreja que eu conheci Cristiane, a minha esposa. Tá? Cristiane eu conheci, foi na igreja, ela estava visitando a igreja e a partir dali nós começamos a namorar. Bom, passando um certo tempo, em torno de 4 anos, namoro, noivado, nós nos casamos. Eu e Cristiane, nós casamos lá em Vitória, no Espírito Santo, né? E aí que começou as experiências de vida, eu diria assim, em família, para a gente chegar na experiência de Rebeca. Quando nós tínhamos 1 ano de casado, aconteceu um acidente muito grave com os meus pais. Meus pais, que são crentes, né? Eles foram para um retiro e nesse retiro tinha um trabalho evangélico que estaria sendo feito no estado de São Paulo, era na época de carnaval. Eles pegaram uma van, tinha 14 pessoas da minha família dentro dessa van, foram fazer esse trabalho evangélico em São Paulo e no retorno essa van capotou, com todos os 14 familiares meus dentro dessa van. Minha mãe foi a que ficou pior, se machucou muito e nós tivemos que ir no interior para fazer a remoção dela do interior para a capital e minha mãe ficou muito mal no hospital por mais de 50 dias. E nesse período eu comecei também a ter uma situação com Deus que eu comecei a questionar algumas coisas, mesmo estando na igreja há muito tempo, mas a gente passa algumas situações que a gente questiona. E um dos questionamentos que eu sempre fazia a Deus é por que o crente sofre? Por que a gente passa por situações difíceis? Nessa época, eu já tinha lido vários livros de Caio Fábio, do pastor Jorge Linhares, de Jaime Kemp sobre o assunto, mas mesmo assim esse enigma, por que a gente sofre, ainda ficava dentro de mim. E esse enigma, irmão, eu só fui decifrar, eu vou contar um pouco mais à frente. Mas eu sempre ficava indagando por que nós que somos crentes sofremos. E por que minha mãe, que foi fazer um trabalho evangélico, na volta sofreu o acidente. Essa pergunta eu sempre fazia, por quê, por quê, por quê? E Deus me mostrou lá na frente também que eu estava errado em fazer essa pergunta e me mostrou qual a pergunta que eu deveria estar fazendo para ele. Tá? Minha mãe ficou em torno de 50 dias no hospital, depois ela se recuperou, fez a cirurgia e saiu. Hoje ela ainda tem muitas sequelas do acidente, mas está em casa, está junto com meu pai. Bom, aí voltando à minha história aqui com Cristiane, nós casamos, passou um período de mais ou menos 6 anos, nós não tivemos filhos logo no início do casamento. Depois de 6 anos, Cristiane engravidou. Aí que começou toda a história de Rebeca. A gravidez de Cristiane foi uma gravidez bastante complicada, né? Foram os primeiros 3 meses, foi muito complicado. Cristiane não conseguia se alimentar direito, tudo que ela comia voltava e a gente ficava preocupado por conta de toda a situação. Depois de 3 meses melhorou e o processo de gestação continuou. Só que quando deu 7 meses, Rebeca veio de uma forma prematura. Com 7 meses, Rebeca nasceu e logo que ela nasceu, ela teve uma infecção grave, foi para a UTI
neonatal e ficou lá em torno de mais ou menos uns 12 dias. E nesse período que ela ficou na UTI, foi um outro período que nós tivemos uma experiência muito próxima, muito forte com Deus. Porque durante todo esse período que a Rebeca ficou na UTI, a gente ia todos os dias e voltávamos, íamos e voltávamos. E na UTI neonatal você tem contato com vários pais também que estão ali naquele sofrimento, vendo o filho sendo tratado, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Quando estava mais ou menos no 10º dia que Rebeca estava internada e não via-se uma melhora de uma forma gradual no quadro dela, uma médica chegou para a gente e deu uma notícia de que se Rebeca não melhorasse do 10º dia para o 11º dia, eles iam ter que fazer uma intervenção e iriam ter que fazer uma transfusão de sangue de Rebeca. E a médica falou para a gente que, por ela ser prematura, ser muito novinha, as chances dela sobreviver eram pequenas e se sobrevivesse estaria com sequela. Aquilo ali marcou muito a gente, porque nós estávamos lá no hospital, Cristiane começou a chorar e eu lembro que nós sentamos no banco e eu falei o seguinte para Cristiane: Cris, se for da vontade de Deus, Rebeca vai continuar conosco e vai ser uma criança totalmente normal. Se não for da vontade de Deus, Deus com certeza mandará uma outra Rebeca. É claro, com outro nome, mas com certeza Ele conduzirá da melhor maneira possível. Irmãos, quando nós chegamos no outro dia de manhã, para nossa surpresa, o quadro de Rebeca tinha revertido totalmente. Nós passamos a noite orando, e chegando de manhã o quadro de Rebeca tinha revertido totalmente. Rebeca tinha melhorado, Rebeca, todos os indicadores dela estavam bem melhores do que na noite anterior, não ia precisar fazer a transfusão de sangue e já estava com uma previsão de alta talvez para 2 dias depois. Aquilo ali nos marcou profundamente, porque nós vimos que Deus atuou na vida de Rebeca. E com mais ou menos 12 para 13 dias de UTI, Rebeca recebeu alta. E nós levamos Rebeca para casa. Mas desde desse contexto de Rebeca ir para casa, a Rebeca foi crescendo como qualquer criança, mas sempre nós estávamos indo no médico, porque Rebeca sempre tinha algum tipo de intercorrência. A princípio nós achamos que era coisa de criança, mas com o passar do tempo nós começamos a ver que tinha alguma coisa relacionada à saúde de Rebeca. Quando Rebeca completou 3 anos, exatamente 3 anos, surgiu uma oportunidade para a gente ir para a Bahia. Oportunidade de emprego para mim, e nós iríamos sair do Espírito Santo e íamos para a Bahia. Não conhecemos a Bahia, foi o primeiro contato que nós tivemos, e nós aceitamos a proposta de emprego e fomos para a Bahia. Ficamos na Bahia em torno de mais ou menos 1 ano e meio. E nesse período, Rebeca tinha mais ou menos em torno de 4 anos, Cristiane novamente engravidou. Cristiane engravidou, né, começou o processo de gestação na Bahia e nós tivemos muitos problemas também lá na Bahia. Não tinha médico, não tinha hospital e por muitas vezes Cristiane tinha que ir no hospital e tínhamos problemas, ou não tinha remédio também, ela tinha que tomar remédio no hospital, não tinha remédio, tinha que sair correndo numa farmácia para comprar remédio para levar para o hospital. E quando Lucas nasceu, e Lucas nasceu também de 8 meses, quando Lucas nasceu, eu falei para mim mesmo, eu para a Bahia não volto para a Bahia nunca mais. Ficamos um pouco traumatizados com tudo aquilo que aconteceu na Bahia. Falei isso para Cristiane, falei, Cris, para a Bahia eu não volto nunca mais. Saí da empresa que eu estava e voltamos para o Espírito Santo, com Lucas ainda pequeno, Rebeca com seus 4 anos, tá? E como o Lucas ficou também na UTI por algum período de tempo, em torno de mais ou menos 8 dias, quando nós voltamos para o Espírito Santo, nós tínhamos que fazer todo um processo, né, de cuidados muito especiais com o Lucas, por conta dele ter nascido prematuro também. Aí, irmãos, foi um outro ponto onde Deus entrou e mostrou que Ele faz a transformação em nossa vida. Quando eu saí da empresa da Bahia e fui para o Espírito Santo, eu comecei a entregar currículos, né, procurando um novo emprego no Espírito Santo. E o detalhe interessante, eu não consegui emprego em lugar nenhum. Fazia entrevista,
recebi o retorno que não, fazer uma outra entrevista também não. E os locais onde surgiu o emprego para mim era na Bahia. Primeira vez ligaram para mim e falaram: Marcos, tem uma vaga aqui na Bahia, tem o seu perfil, você não estaria interessado? Irmãos, a primeira coisa que eu falei quando a consultora me ligou, falou: não, para a Bahia eu não vou. Qualquer lugar do Brasil eu vou, mas para a Bahia eu tive um trauma muito grande, então não volto para lá. Passou-se um tempo, continuar buscando emprego no Espírito Santo, e quem disse que eu conseguia uma recolocação? De jeito nenhum. Uns 2 meses depois, me ligaram novamente para o meu celular. É quando eu atendi, novamente uma outra consultora falou: Marcos, vimos o seu currículo, tem uma vaga em aberto e gostaríamos que você fosse se candidatar para esta vaga. Aí a primeira coisa que eu fiz, perguntei para onde é que era. Aí a consultora falou: para Bahia. Na mesma hora eu falei: não, para Bahia eu não volto. Irmãos, nessa situação passou 6 meses. Depois de 6 meses, que eu já estava um pouco até preocupado, como é que eu ia fazer sem emprego, eu estava brincando com o Lucas no parque, outra ligação, uma outra consultora. Perguntou se eu já estava empregado, eu falei que não, e ela falou que tinha uma vaga que surgiu para mim, que tinha o meu perfil. Adivinha para onde que era? Para Bahia. Eu falei: não, tem alguma coisa errada nisso tudo. Deus tem algum propósito para a gente, porque só aparece vagas para mim trabalhar na Bahia. Eu tinha falado lá atrás que para a Bahia eu nunca iria. Conversei com o Cristiane, conversamos bastante tempo sobre isso, se a gente ia continuar ou não, e resolvemos continuar, porque eu lembrei muito da história de Jonas, né? Jonas, Deus mandava ele ir para a cidade de Nínive e de jeito nenhum ele queria. Sempre falava que não, 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 e foi para um outro local totalmente diferente daquilo que Deus queria para a vida dele. Então, com isso, nós aceitamos ir. Foi um processo muito rápido, nunca participei de um processo tão rápido, e com cerca de mais ou menos 20 dias, estava eu de novo na Bahia, o local onde eu falei que nunca mais queria colocar os pés. Tá? Logo que nós fomos para a Bahia, Cristiane, eu fiquei durante um tempo sozinho, depois Cristiane, Rebeca e Lucas foram. E nesse período, irmãos, a situação de Rebeca, física dela, né, só piorou. Cada vez piorava mais. Nós levamos Rebeca em mais de 20 médicos nesse período e não conseguimos descobrir, não conseguimos diagnosticar o que Rebeca tinha. Levamos em todos os médicos que tinham sido indicados, tanto na Bahia como no Espírito Santo, e a gente não conseguia descobrir qual era a causa que estava afetando Rebeca. Fomos para a Bahia e lá logo nos integramos a uma igreja, era a Igreja Batista da Filadélfia, e começamos a congregar lá. E lá nós conhecemos um casal. Esse casal tinha 2 filhos e a esposa dele estava grávida. Tá? E durante um período de mais ou menos 5 ou 6 meses, nós tivemos muito contato com eles, até porque eles queriam colocar o nome do filho também, o mesmo nome do nosso filho, que era Lucas. Tá? E esse casal teve, a esposa, né, desse rapaz, deu à luz, tá? E botou realmente o nome de Lucas, colocou o nome de Lucas no filho. Só que quando passou uns 6 meses, o menino começou a ter convulsão, começou a ter problemas, do nada ele começou a ter vários tipos de problema. E precisava ter um atendimento especial que não tinha lá na cidade onde nós estávamos, que era Porto Seguro. E o interessante é que durante esse período que ele estava passando mal, Rebeca também começou a passar muito mal. Rebeca começou a ter várias situações complicadas, cabelo caiu, manchas pelo corpo, e a gente não sabia o que era, e só piorando, e sempre tinha que buscar no colégio mais cedo, porque ela passava mal, levava para o hospital, ninguém descobria, tá? E a gente, assim, de certa forma, pedindo sempre a Deus, mas de mãos atadas, sem saber o que fazer com Rebeca. Aí foi que esse casal, que o filho também estava passando muito mal, precisava levar o filho deles para um médico em Salvador, e eles não tinham condições de levar. Nós fomos e começamos a fazer uma campanha para conseguirmos arrecadar dinheiro
para que eles pudessem levar esse filho em Salvador. Cristiane encabeçou essa campanha, fizemos pelo WhatsApp e começamos a arrecadar dinheiro para que eles pudessem ir para Salvador. Conseguimos arrecadar dinheiro, eles foram para Salvador. Chegando lá, a médica falou que o caso dele era muito grave e indicou ele para ir em outro médico no estado do Rio de Janeiro. Olha bem, irmãos, como é que a situação estava acontecendo. Nós ajudamos um casal para ir para Salvador, mesmo com Rebeca passando muito mal, e chegando lá em Salvador, esse casal, que era também da mesma igreja, foi orientado a ir para o Rio de Janeiro para consultar esse médico, que era um médico especialista, que poderia, de repente, dar um diagnóstico para o filho dele. Só que o casal não tinha condições de ir para o Rio de Janeiro, que tinha que ir de avião, porque o filho poderia ter alguma convulsão durante o caminho. E, mais uma vez, Cristiane encabeçou uma campanha para podermos arrecadar dinheiro para este casal ir até o Rio de Janeiro. E quando fizemos essa campanha, nós só conseguimos arrecadar a passagem de ida para eles. Não tinha volta, não conseguimos arrecadar a volta. Aí eu conversei com a Cristiane e falei, Cris, o que você acha da gente ajudá-los com uma passagem aérea para eles voltarem de lá? Eu acho que faz sentido a gente fazer isso, eles são irmãos nossos. Cristiane concordou, irmãos, nós fomos e demos a passagem para eles. Eles foram para o Rio de Janeiro, fizeram a consulta para o filho, e nessa consulta eles falaram da situação de Rebeca para este médico. E contaram toda a história de Rebeca, o que Rebeca estava passando. O médico chegou para eles e falou o seguinte, traz essa menina aqui, que eu sei, e vou dar o diagnóstico dela. Irmãos, na mesma hora, quando eles saíram do médico, eles ligaram para a gente e falaram isso. Aí eu falei, Cris, como Deus é maravilhoso. Deus usou esse casal que nós ajudamos para que nós fôssemos também ajudados. Aí que começou a acender a luz no fim do túnel, no caso de Rebeca. Mas nisso, Rebeca já estava muito mal, Rebeca já não conseguia ir para o colégio, Rebeca já estava tendo hemorragia interna, e a gente não sabia se a gente conseguiria voltar com Rebeca do Rio de Janeiro. A coisa estava bastante grave, irmãos. Pensa numa agonia de um casal, foi a agonia minha e de Cristiane nesses momentos. Fizemos todo o planejamento para ir para o Rio de Janeiro, né? Não tínhamos conhecido no Rio de Janeiro, Deus providenciou uma casa para a gente, de pessoas que a gente não conhecia, através de uma tia de Cristiane, nós fomos para o Rio de Janeiro e ficamos nessa casa até o dia da consulta. No dia da consulta, aconteceu um fato inédito também na nossa vida. Nós pegamos um ônibus, estávamos num bairro mais de periferia, pegamos um ônibus para ir até o consultório do médico. O consultório do médico era no bairro de Ipanema. Pegamos um ônibus, o trajeto demoraria mais ou menos em torno de uns 45 minutos até chegar no consultório. Quando estávamos passando em frente à Praia do Flamengo, o ônibus que a gente estava começou a pegar fogo. E nós não tínhamos percebido a fumaça lá na frente. O motorista saiu de lá correndo para a gente e falou, o ônibus está pegando fogo, vocês precisam descer do ônibus agora. Aí nós descemos e já estava quase em cima do horário da consulta, ficamos um pouco apreensivos. Aí eu chamei Cristiane e falei, Cris, aqui no Rio de Janeiro deve ter mais ou menos em torno de 8 mil ônibus. O ônibus que nós estamos foi um ônibus que pegou fogo. Eu falei, vão aqui mesmo, vamos orar a Deus, porque a gente já sabe que são situações que está tentando fazer de tudo para que a gente não chegue nesse médico. Aí ali mesmo nós oramos, daqui a pouquinho pegamos outro ônibus que chegou e fomos para o médico. Chegando lá no médico, a consulta demorou mais de 1 hora com Rebeca, o médico consultou, verificou todo o histórico de Rebeca e deu o diagnóstico de Rebeca. Falou que a Rebeca tinha uma síndrome de alergia grave, alergia alimentar, e por conta disso ela precisava fazer um tratamento e não podia, inclusive, nem sair do Rio de Janeiro. Ele não autorizava que a gente saísse do Rio de Janeiro por conta da gravidade que estava a situação de Rebeca. Aí foi quando a ficha nossa caiu. O que nós vamos fazer no Rio de Janeiro? Nós não tínhamos levado roupa, só poucas roupas, não conhecíamos ninguém, o médico não autorizando a gente voltar, falando que teria que Rebeca começar o tratamento naquele momento,
que teríamos que ficar ali no Rio de Janeiro, que ele não autorizava a nossa volta. Conversamos muito com o médico e falamos que a intenção nossa era não voltar para Porto Seguro, porque Porto Seguro não tinha recurso, mas que nós gostaríamos de ficar no Espírito Santo, onde ficava toda a nossa família. E o médico, de certa forma, pediu que a gente assinasse uma autorização de responsabilidade para levar Rebeca do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Aí nós fizemos isso, mas ele direcionou uma dieta para Rebeca, irmãos, extremamente rígida, extremamente rigorosa. E essa dieta praticamente era, todas as limitações dela seria apenas um composto que ela poderia tomar durante mais ou menos em torno de uns 100 dias. Ou seja, Rebeca não poderia comer mais pão, não poderia comer mais arroz, nem feijão, nem carne, nem peixe, nada disso. De manhã, de tarde e de noite seria apenas esse composto, que era água e mais era um produto parecido com leite, né, que era importado, e durante um período de mais de 100 dias. Então imagine uma criança dos seus 10 anos, não podendo tomar sorvete, não podendo comer arroz, não podendo comer feijão, não podendo tomar refrigerante, nada disso. Só água e este composto. Foram dias assim para a gente que eu digo para vocês que foram dias muito difíceis para todos nós. Tanto para mim como para Cristiane, que vivenciamos isso. E esse produto tinha uma outra questão também. O produto era importado. Esse produto era extremamente caro. E nós não tínhamos condições de estar todos os dias gastando em torno de mais ou menos R$200, que era a lata desse produto, e Rebeca gastava uma lata por dia. Então, fazendo as contas aí, dava quase R$6.000 por mês só deste produto. Era uma coisa muito cara. Quando Rebeca ficou mais ou menos em torno de 100 a 110 dias tomando esse produto, nós voltamos no médico. O médico falou que, de certa forma, ela já tinha recuperado um pouco a questão da saúde e que nós poderíamos voltar para Porto Seguro, mas tínhamos que continuar fazendo esse tratamento. E esse tratamento, irmãos, durou em torno de mais ou menos 4 anos. Só que nesses 4 anos nós fomos descobrir uma outra coisa. Lucas também tinha e tem, né, na realidade, a mesma síndrome que Rebeca tinha, que é essa questão da alergia alimentar. E nós começamos a fazer o tratamento dos dois, né, durante esses 4 anos. E Deus foi muito bom, irmãos, porque Deus demonstrou, diante de tudo isso, que a nossa ida de retorno para a Bahia tinha um propósito. E o propósito era realmente a cura de Rebeca. O propósito era realmente a gente conseguir diagnosticar Rebeca através, né, daquele casal que nós ajudamos, né? Infelizmente, o filho desse casal veio a falecer mais à frente. Nós criamos um vínculo muito grande com eles, mas infelizmente o filho veio a falecer. Mas como Deus foi bom conosco, tá, durante esse período, porque Ele demonstrou que são nas pequenas coisas, nos momentos que a gente menos espera, que Ele está ali junto com a gente e tende a demonstrar que Ele realmente está no controle de todas as coisas. E quando a gente menos esperava, ou seja, achávamos que para a Bahia eu nunca ia retornar. Eu retornei para a Bahia, fiquei lá em torno de 7 anos e a maior bênção que Deus me deu foi realmente diagnosticar meus filhos e poder fazer o tratamento, tanto da Rebeca como do Lucas, né? E recentemente, irmãos, nós estivemos no médico e, para nossa grata surpresa, o médico deu o diagnóstico e a Rebeca está curada. Graças a Deus, Rebeca está curada. Uma coisa que a gente, no início, parecia inimaginável. Lucas continuou fazendo tratamento, mas Lucas melhorou bastante também, graças ao nosso Deus. E com tudo isso, irmãos, toda essa história de vida de Rebeca, nesses 15 anos que ela completou nessa semana, trouxe para mim uma resposta que há muito tempo eu estava buscando, que
quando comecei a falar, eu ficava perguntando a Deus por que o crente sofre. Mas, na realidade, a pergunta que eu fazia era errada. Eu não podia fazer a pergunta por que o crente sofre ou por que o crente passa por provações. A pergunta que eu tinha que ter feito desde o início é: para que nós passamos por provações? Para que nós sofremos? Porque tudo, irmãos, tenho certeza disso, tudo tem um propósito diante de Deus. Todas as coisas que acontecem na vida do crente têm um propósito, tenha certeza disso. Tá? Se a gente passa uma dificuldade, se a gente passa uma situação difícil, tudo tem um propósito diante de Deus. E esse propósito é para nos moldar, esse propósito é para nos depurar todos os dias, como é feito com ouro, para que a gente possa chegar ao mais refinado momento junto com o nosso Deus. Então, quando a gente sofre, passamos por tribulações, passamos por momentos difíceis, tenham fé, porque tem um propósito diante de Deus, tá? E este propósito eu descobri durante essa jornada nossa com Rebeca. Então, sempre que acontece um fato na minha vida, eu sempre falo para a Cristiane: Cris, para que isso está acontecendo? Eu tenho certeza que Deus tem um propósito. Precisamos agora descobrir para que é esse propósito que Deus tem nas nossas vidas, tá? E isso tem estado comigo sempre. Todas as coisas que eu faço e que acontecem na minha vida, eu sempre sei que Deus tem um propósito. E eu sempre pergunto nas minhas orações: Deus, para que isso está acontecendo na minha vida? E só voltando lá atrás, que eu esqueci de comentar, quando a minha mãe aconteceu aquele acidente, que a minha mãe ficou mais de 50 dias no hospital, através do acidente da minha mãe, o meu cunhado aceitou Jesus. Para que foi aquele acidente? Para salvar uma vida. Que Deus, irmãos, possa estar nos abençoando, que nós possamos estar sempre com esse espírito, que todas as coisas cooperam para aqueles que adoram, que honram o nome do nosso Senhor. Eu espero que esse testemunho possa servir primeiro, de glória e honra do nome do nosso Deus, e que possa servir de edificação também para as nossas vidas, tá? Para que a gente possa estar sempre lembrando que nós temos um Deus que é dono de tudo isso. E, acima de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos?